Então, primeira notícia falada, vamos continuar. Vamos para ICS, vamos pro CS, vamos ficar no LoL, vamos para Valorant. Vamos pra Valorant, acho que é o boa. Valorant. O Valorant ele pode trazer a gente para outro assunto interessante. Então vamos pra Valorant. Aqui, ó, Valorant tá rolando nesse momento o Masters lá em Berlim, né? E a Loud, que foi campeã do VCT Américas, foi desclassificada, né? No caso, desclassificada porque perdeu, tá? Não fez nenhuma besteira, não. Eles não só perderam pra sair, mas eles não ganharam nenhum mapa. Eles saíram zeradaços, não ganharam nenhum mapa. E aí, o Sadak, né? O Sadhack, ele citou problemas fora do jogo, mas não explicou. Então tá aqui matéria da Globo. Então, vamos nessa. O capitão do time de Valorant da Loud, Matias Sadak, revelou que a equipe enfrentou muitos problemas fora do servidor no Valorant Masters Tokyo 2023, do qual os brasileiros saíram eliminados com 2 derrotas e 100 mapas vencidos, na pior campanha da história da organização na modalidade. Questionado sobre o assunto, Sadhack se recusou a explicar quais são os problemas. E aqui, abre aspas. Obviamente a gente estava com muita vontade de ganhar, mas esse evento foi muito difícil para nós, por coisas por fora do servidor. Não tanto dentro do servidor. Muita coisa que tínhamos de lidar, muitos problemas. Foi muito difícil para nós focar 100% do jogo e vir com essa vontade que a gente sempre tem que atropelar os caras. O jogo, às vezes, se define nisso. Se o outro time quer ganhar mais, não importa a tática, não importam as balas. Ih, quer vontade? Comentou Sadhack em entrevista na transmissão brasileira após derrotar por 2-0 a chinesa após a derrota, na verdade, por 2-0 para a chinesa EDG, que resultou na eliminação da Loud na madrugada deste domingo. Perguntado pela repórter da Riot, Letícia Mota, sobre o que seriam as questões fora do jogo, Sadhack desconversou. Eu posso trazer que o time é muito jovem. Tudo que tem acontecido serviu muito de experiência, porque problemas fora do servidor, todo mundo sabe, todo mundo tem problemas na vida e no dia a dia. Mas o mais importante é você se blindar. Temos um time jovem com jogadores muito jovens, coisas por fora às vezes entram e temos de lidar. Eu entendo que isso é parte de uma fraqueza nossa, um time tão jovem e com jogadores que não são tão experientes. Mesmo o Les e o Aspas não passaram por muita coisa na vida, respondeu o Sadhack. Né? Exatamente. Isso faz com que essas situações de fora nos afetem um pouco mais. Mas a gente conversou muito e eu senti que evoluímos muito fora do servidor. Isso dentro do servidor não se mostrou, mas fora dele estou muito orgulhoso porque a gente solucionou muita coisa, complementou o jogador. Na entrevista coletiva, o GE questionou o Sadhack sobre quais eram os problemas fora do servidor que a loja enfrentou e o jogador novamente se recusou a responder. Como falei lá, eu não vou entrar em detalhes, são muitas coisas que a gente ainda precisa resolver. Somos um time muito jovem que estamos pregando muita experiência e às vezes as coisas... Somos tão jovens, né? Por fora nos afeta um pouco mais. E aí, dizendo da derrota e aquilo. Assim, o Sad, ele falou a palavra jovens 70 vezes aqui, né? Jovens, é que jovem significa muitas coisas, né? Exatamente. O jovem, ele não sabe lidar com emoção, coisas normalmente. Não sabe lidar com emoção ainda, tanto quanto uma pessoa, um adulto. E o jovem, ele reage de forma mais rebelde, imprevisível. Acho que normalmente, se você vai levar para uma conotação negativa do que um jovem pode trazer, normalmente é nisso. Não tô falando que é isso, mas assim, alguns detalhes e algumas pistas, chefe. Quando você não fala o problema, de duas uma. Ou por quê? Esse problema é algo que é pessoal, que a parte jovem pessoal entra. Ou porque você não tem certeza de qual vai ser a repercussão caso você fale. E pelo que eu entendo, são ciclos e ciclos, e eles estão preparados aí para o campeonato mais importante do ano depois. Que é o Champions, né? Já entenderam. E, lógico, eles sabem que eles têm condição de vencer, porque pelo potencial que eles mostraram no campeonato anterior, lógico, tem dificuldades, a gente entende que são campeonatos de nível diferente, e eles conseguem chegar lá acertando tudo. A parte que ficou meio interessante, para não falar outra coisa, é que você tem essa coisa de jovens e situação off-game. E aí, quando você olha para um pouco atrás, tem toda a questão do Saci e de como ele lidava com os problemas no time. Sim. E, obviamente, que é muito mais fácil você lidar com jovens numa linha dura. Que era o que aparentemente era mais o papo do ano passado. Sim. Porque se você tem uma linha muito clara para seguir, você não pensa em outras coisas. Se eu falar, chefe, olha só, um pouco eu tenho, sei lá, 32, você tem 17, jogar no meu time, a gente vai jogar junto.
Chefe, o caminho, eu não sou dono da verdade. Mas o nosso caminho é esse, a gente precisa de pensar nisso, fazer isso. Não pensa em mais nada, não faz mais nada. Ah, mas... Não. Esse é o caminho que eu tô falando. Faz isso. É muito mais fácil. Uhum. A partir do momento que... Isso é uma especulação da minha parte, você conhece meninos mais do que eu em questão de proximidade. A partir do momento que os jogadores eles vão ganhando notoriedade, e principalmente que vão ganhando campeonatos, a voz deles no time aumenta. Então a gente teve muito mais falas, por exemplo, do Les, que era um cara que não falava tanto. Que inclusive ele virou o in-game leader. Justamente. Então, é muito... Lógico, se você acerta esses problemas, como o Sadihak colocou, você pode até se tornar melhor. Você pode se tornar mais completo. Os jogadores podem se completar melhor. Mas, obviamente, que é um pouco mais difícil de acertar todos esses problemas com linhas de pensamento mais amplas. Então, são as dores do crescimento, literalmente, entrando na parte de jovens. Eu acho que eles estão passando por isso. E sendo ultra mega sincero, tava na cabeça de todos os jogadores que esse não era o campeonato mais importante do ano. Tem essa questão, né? Até o Root, quando veio ontem, quando eu perguntei pra ele como é que ele se sentiu depois de perder o MSI, ele falou que ele ficou muito triste, desolado, mas que o foco dele é o Worlds, tá ligado? O MSI, ele fica, beleza, mas o Mundial vem aí, que era o foco dele, era o negócio dele. Mas, assim, sobre os meninos da Loud, lá do Valorant, cara, eu realmente não esperava que isso acontecesse. Principalmente que eles acabaram de ser campeões do Masters. Justamente. Ou do Challengers, o Challengers América. E eles vão lá pra Tóquio, pro Masters, e perdem de 0. E aí o Sad dá essa declaração. Assim, não dá pra realmente tirar muita coisa disso sem a gente ter o contato próximo. Né? Desde que eles viajaram lá pros Estados Unidos, eu não sei muito o que é como tá sendo a vida deles, a rotina deles, tudo direitinho. Mas, assim... O Sad, ele fala... Sabe quando tem um discurso e você fica repetindo aquela mesma coisa? Tem alguma coisa ali? É que fica parecendo que tem muito mais. Porque ele fala, não, somos jovens, a gente é muito jovem, é jovem. Tem que ver o jovem, porque o jovem... Então, assim, o que é que ele quis passar com isso? Tipo, é maturidade? O time se distraiu com alguma coisa? Porque, tipo... O Japão é um lugar deslumbrante, sabe? O jovem ele é inconsequente, também é uma outra característica. Então... Sabe, pode ter sido 1 bilhão de fatores. O cara se deixou se deslumbrar pelo Japão, por estar lá, anime, otaku, não sei o que, vai assistir. Ou realmente essa questão de começou a ganhar e a vitória no VCT Américas talvez deixou eles com a cabeça de outro jeito. Tem a questão da liderança dentro do jogo que você falou. Era o Sad que tinha essa voz e passou pro Les virar o in-game leader, isso virou público. Então são muitos fatores. E claro, um time que é jovem em idade e é jovem em tempo. Esse time acabou de ser montado no início do ano, né? Então, assim, esse ano inicial dos VCTs franquia, eles são mais curtos, inclusive. A temporada deles vai acabar em agosto e depois eles não têm mais o que jogar pela Riot, vão ter que jogar os circuitos paralelos por aí. Então, é um time que tá tentando se encaixar, mas que, cara, assim, realmente eu fiquei muito curioso depois dessa fala do Sad do que aconteceu, sabe? Do que aconteceu, desse reforço dele ficar frisando a juventude dos meninos e do time. É que ele não quer sair de uma linha porque, sei lá, pode ser que qualquer fala, ele deve sentir isso, qualquer fala dele vai atrapalhar o próximo desempenho deles. Ponto. Inclusive, lembrar que times são cíclicos, viu, gente? Esse time... Ele tem uma base que, óbvio, foi remontada, né? Com os 2 que chegaram depois. Mas é uma base já que vai fazer 2 anos no final do ano. Uhum. Então, essa parte de ciclos e de desgaste acontece com muita frequência. Muitas vezes, o próximo campeonato, que é o mais importante do ano, vai ser o teste para ver se eles vão conseguir resolver ou se vai ter que mudar alguma coisa no time para o ano que vem, o que vai fazer. Então, quando você não coloca essas coisas pessoais ou coisas do time... para público, que é respeito 100%, tanto que é o direito dele de não falar. Sim. É em prol do próprio time, 100%. Ele deve entender justamente que são coisas que eles têm que resolver. Eu torço muito pelos meninos conseguirem se reestruturar, porque eu gosto muito de todos. E também porque foi muito bom ver o Brasil ganhando coisas internacionalmente. É sempre um calor diferenciado no coração. E ver eles bem no próximo campeonato vai ser algo priceless, né? Mas que tem algo aí... Tem algo aí. O Leão Sampaio mandou 2 contribuições aqui, uma de 22 e uma de R$5. Obrigado, Leão. E fez uns questionamentos, não é nem questionamentos, ele fez umas pontuações interessantes. Primeiro ele mandou, falando do Masters, queria falar um pouco sobre como estão falando da EDG. Existe um circuito por lá desde 2021, com 3 splits pelo menos, e o tom que passa da narração é que eles são convidados do nada e como se não jogassem. E ele completa, pode parecer um comentário do nada,
o meu anterior, mas a comunidade pode ter uma impressão equivocada sobre cenários alheios. Inclusive, Léo, é muito importante você falar isso, porque isso era o que eu achava. Porque a EDG é da China, e a China ela não tá na VCT Ásia, né? VCT Oriente, não sei exatamente como é que se chama. Ela não tá. E aí me falaram que tinham 2 times, se eu não me engano, da China invitados pros campeonatos. Aí eu fiquei tipo, minha primeira reação foi tipo, porra, que palhaçada. Os caras não têm um campeonato e aí só porque a China e a Tencent é dona da Riot, os caras vão dar vaga. Mas aí eu descobri que não, foi o Sparka que me falou, eu acho, que tem um campeonato lá, como o Leon falou. Não é um VCT, mas existe uma liga lá com um monte de time jogando. E a partir daí eu falei, porra, então faz muito sentido os caras serem convidados. A gente não é dono da verdade, gente. E inclusive é um campeonato menos divulgado, com toda certeza, porque senão a gente teria mais headlines, discutiria isso, mas claro que quem tá na comunidade competitiva, como é o caso do Spark, ativo, ele vai assistir tudo, ele vai saber tudo. Mas principalmente no nosso caso, que a gente tá aqui, a gente vai assistir o que é mainstream, não vai até o nicho do nicho. Pô, tem ligas de LoL, se eu falar pra vocês que existe, vocês vão ficar malucos. Você fala, não é possível, isso existe? Fala, existe. Pois é. Existem coisas underground. Eu sei que nesse caso é uma liga relevante, porque dá vaga, mas assim, a gente só não sabia e tá tudo bem. A gente sempre vem aqui, corrige como você fez antes. Mas ele tava falando, ele falou ainda da gente, ele tava falando da narração. E isso eu não posso te falar, Leon, porque... Eu não lembro da narração, eu pensei que ele tava falando da gente. Não, ele falou da narração. Ele falou que o tom que passa na narração é que eles são convidados. E assim, eu não posso te ajudar nisso, porque eu não sou narrador de Valorant e... Normalmente, quando eu vejo Valorant, eu vejo jogando alguma coisa. Então, eu deixo a narração bem baixinha. Aí eu não escuto o que os meninos estão falando e as meninas. Então, eu realmente não sei dizer se eles falaram isso. Mas se você tá falando, né... Mas geralmente... Eu acho meio estranho, né? É porque o Spark me falou, tá ligado? Então... Justamente. E se aconteceu, pode ser que ele tenha assistido uma transmissão onde uma pessoa falou. Talvez, ou uma orientação inicial que mudou depois. Enfim... Isso aí, com certeza a gente já tá aqui fazendo a nossa parte. Pode ter certeza que o seu comentário, como de outras pessoas devem ter achado isso, vai direcionar. E também, pra ser sincero, ano que vem a China provavelmente vai ter algo big, incrível. Eles têm um tempinho que demora mais as coisas chegarem. O que aconteceu? Acabou a bateria do meu notebook aqui. Eu vou no celular. Estamos agora no céu. Agora eu vou de Cellulations. Mas, Leon, isso que você falou é um comentário muito real, porque era a minha impressão, tá? Era a minha impressão no início, era essa, que tipo, a China ela foi invitada do nada. Mas, como você falou aí, realmente tem um contexto por trás que eu achei muito justo.